O que é o senso comum? Bom, o senso comum é um conjunto de opiniões, de crenças, de tradições, modos de viver que vão se desenvolvendo em uma sociedade e que fazem parte da chamada herança cultural de cada povo. Dá para se dizer que o senso comum é uma espécie de saber social que se adquire através das experiências vividas ou das experiências ouvidas no cotidiano. E o senso comum engloba costumes, hábitos, tradições, normas, enfim, tudo aquilo que se necessita para se viver bem. É um saber informal que se origina de opiniões de um determinado indivíduo ou um grupo de indivíduos, e esse saber é avaliado de acordo com os resultados que ele produz. Como assim? Bom, por exemplo, no senso comum não é preciso que haja um parecer científico para comprovar se uma coisa é verdadeira ou não é, certo? Como é que essa comprovação vai ocorrer? O senso comum é um saber informal, né? Então ele se origina dos costumes de um determinado grupo, de um determinado povo. Então, por exemplo, você está com dor de barriga, você pede para sua avó o que fazer para passar a dor de barriga, e ela diz que você deve tomar um chá de hortelã. E aí você toma o chá de hortelã, eventualmente funciona, você repassa esse conhecimento, ele funcionou para você, pode ser que funcione para outra pessoa também, e a partir daí esse conhecimento vai sendo transmitido. Isso é o senso comum. É um método que surge a partir de uma experiência natural. Dá para entender? E como é que essa experiência natural é validada? Bom, por meio da repetição. Então, nós poderíamos dizer que a cultura popular está cheia de elementos do senso comum. Por exemplo, se você pegar uma friagem, você ficará gripado. Isso é uma afirmação que geralmente é repetida muitas vezes por pessoas mais velhas e que não necessariamente é uma afirmação verdadeira, mas que acabou ficando enraizada na nossa cultura por conta da constante repetição. Bem, mas então, o que seria o bom senso? Tomei a liberdade de consultar um dicionário de filosofia. O Dicionário Básico de Filosofia, de Danilo Marcondes e Hilton Japiaçu. E lá consta que bom senso é qualidade do nosso espírito que nos permite distinguir o verdadeiro do falso, o certo do errado. Tem uma citação de René Descartes que diz: o bom senso é a coisa do mundo mais bem distribuída. Às vezes, Descartes denomina o bom senso de luz natural. Na maioria dos casos, chama-o simplesmente de razão, instrumento geral do conhecimento que é capaz de julgar e distinguir bem o verdadeiro do falso. Faculdade da razão é natural e comum a todos os homens. O bom senso, então, seria uma espécie de qualidade que reúne as noções de razão e de sabedoria, e que caracteriza as ações que são tomadas de acordo com as regras da sociedade na qual nós estamos vivendo, de acordo com os costumes que são determinados pelo contexto no qual estamos. Então, dizer que alguém age com bom senso significa também dizer que essa pessoa ela se utiliza de argumentações e de atitudes racionais para poder fazer os seus julgamentos, para poder tomar as suas escolhas, de acordo com os padrões morais da sociedade na qual ela está inserida. Então, talvez a gente possa dizer que, enquanto senso comum tende a inconscientemente preservar todas as certezas subjetivas que são a sua base, que são a sua estrutura, enquanto senso comum não se importa em rever as suas crenças, o bom senso é capaz de se debruçar
autocriticamente sobre as suas próprias convicções e refletir sobre elas. Ou seja, significa refletir sobre as coisas, significa olhar muito além da primeira impressão, significa olhar além. Então, o bom senso consegue refletir sobre si mesmo. E é interessante perceber que o filósofo Aristóteles, ele tinha uma concepção bem interessante de bom senso. Na concepção dele, o bom senso era o elemento central da conduta ética. O bom senso era uma capacidade virtuosa para encontrar o meio termo. Lembram da ideia de meio termo de Aristóteles, de mediania, né? Que você não deve nem pecar pelo excesso de virtude e nem pela falta de virtude. Então, o bom senso seria você buscar essa mediania, buscar o meio termo entre as coisas. Então, o bom senso, ele reflete sobre si mesmo, ele tem uma capacidade de autocrítica, ele utiliza-se de elementos e argumentos racionais, enquanto que o senso comum apenas perpetua crenças já naturalizadas.